Olá pessoal, aula de História 3, Independência dos Estados Unidos com o professor Flávio Alexandre. Vamos estudar como foi essa grande nação, que toma conta do mundo em relação à cultura, que qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos chama a atenção do mundo. Vamos ver o porquê, como tudo isso começou. Em primeiro lugar, vou pedir para abrir a imagem e vou explicar para vocês, tá bom? Bom, essa imagem aí, essa obra, está sendo tratada a independência dos Estados Unidos. Um movimento com uma influência liberal, tá? Liberal. Uma influência do liberalismo econômico. Os Estados Unidos queria desenvolver a sua economia, principalmente a área da região norte. Eles eram colônias da Inglaterra. Vocês vão ver nessa aula que a Inglaterra estava em um conflito com a França, chamada Guerra dos 7 Anos, e que, como ela tinha as 13 colônias sobre todo o seu controle, ela passa a cobrar impostos. Os Estados Unidos teve que reagir a essa situação, promovendo a sua independência. Tá? Bom, pessoal, vou explicar para vocês o que teria sido essa chamada Guerra dos 7 Anos. A França teria lutado contra a Inglaterra, disputando territórios que era um excelente ponto de estratégia para comércio, por exemplo, para a rota comercial. Não foi apenas nesse momento, não, que a Inglaterra entrou em guerra contra a França. O território que era muito interessante era o chamado Flandres, né? Vocês sabem que uma guerra ela não dura 7 anos sem alguma interrupção. Existe interrupção sim, né? Vai acontecer batalhas, em alguns momentos vão parar, né? Mas depois continua. Bom, a questão é que depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra ela sai necessitando de recursos. E a melhor maneira de conseguir esses recursos seria aumentando a cobrança de imposto das 13 colônias. Bom, vou explicar para vocês, olhando esse mapa, a localização dos Estados Unidos e a localização da Inglaterra. Como vocês podem perceber, os Estados Unidos, ele fica na região norte, né, no hemisfério norte do planeta. Eu vou pedir para fechar a imagem aqui comigo e eu poder mostrar para vocês isso aí, tá bom? Preste atenção aqui. Por que houve uma diferença de colonização nos Estados Unidos? A região norte, uma colonização de comércio, de povoamento, e a região sul, de exploração. Veja bem, pessoal, aqui nessa região norte, onde houve um desenvolvimento comercial, né? Um desenvolvimento em que pele, madeira era muito acentuado. E na região sul era uma região voltada para a prática agrícola. Bom, pessoal, a Inglaterra, né, ela, com o interesse de não haver uma concorrência, resolve dar à região norte uma certa liberdade que a região sul não teria. Por quê? Climas semelhantes. Então, para não haver a produção do mesmo produto agrícola, resolve dar esse liberalismo econômico. Por outro lado, o liberalismo econômico faz com que exista um comércio e vários recursos vão para a Inglaterra com a arrecadação de impostos. Então ela também ganha, tá? A Inglaterra ganha tanto na região norte, na produção comercial, quanto na região sul dos Estados Unidos. Essa região sul, pessoal, era com a produção agrícola. Então nós temos a plantação de algodão, né, e plantação de fumo. Na região sul era baseado na grande extensão de terra, como chamamos latifúndio, na mão de obra escrava, tá? Na monocultura, apenas um único produto plantado numa grande extensão. Era o chamado, muito semelhante, gente, a uma característica chamada de plantation. Tá certo? Onde tem um latifúndio, né? Tem uma produção de obra escrava, né? A produção baseada na mão de obra escrava, e tem a monocultura, muito semelhante
ao que aconteceu aqui no Brasil. Só que, no caso, aqui no Brasil, era a cana-de-açúcar. Vamos para o próximo slide. Vocês vão começar a entender o porquê a história dos Estados Unidos começa a ser modificada. Vou pedir para o pessoal abrir aqui a imagem e seguimos para a nossa próxima imagem. Ok. Bom, pessoal, e aí está a divisão, né, das chamadas 13 colônias norte-americanas. Tá tudo escrito aí? Só vou ler algumas aqui, tá? Tá em inglês, não se preocupe não. Então temos a Geórgia, né, Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Virgínia, Maryland, Delaware, como está escrito aqui no mapa, ó, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, tudo como está no mapa, tá bom? É só olhar para essa área aí. Observe bem. Veja que no mapa as colônias estão localizadas no litoral. É muito comum no século XVI, século XVII, as colônias que estavam sendo descobertas, né, não só pela Inglaterra, mas por Portugal, Espanha, começarem a colonização pelo litoral. Nos Estados Unidos não foi diferente. Por que, professor Flávio? Porque, veja só, ficaria mais fácil de realizar o comércio, seja de escravos, seja de transporte de produtos, né, da colônia para a metrópole ou da metrópole para a colônia. Bom, na próxima imagem, temos aí a questão da escravidão no sul, tá certo? E eu vou explicar para vocês. Vou pedir agora para que abra a câmera para mim, tá bom? Bom, pessoal, vocês sabem que nos Estados Unidos, na região sul, houve uma mão de obra baseada na escravidão de africanos. Isso até hoje se repercute em relação a preconceitos. Para vocês terem uma ideia, vocês devem ter assistido aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? E existem várias críticas ali na série que era comum posteriormente nos Estados Unidos, após essa fase que nós estamos estudando. Tipo, o negro, ele deveria sentar no final do ônibus, né? Existiria uma separação, por exemplo, num restaurante. Quem aí não já assistiu, por exemplo, Julius indo com a sua esposa para um restaurante e pegando a pior localização da mesa, né? Ou então, para ir assistir algum futebol, ele ficava atrás de um pilar, né? Uma crítica. Então, era muito comum naquela época dos escravos eles serem tratados de forma desumana, tá? E que até hoje, na região sul dos Estados Unidos, tem muitas localidades em que acontece o preconceito. Não que aqui no Brasil não exista, tá bom? Bom, abra a imagem aí, vamos analisar a imagem. Bom, como vocês podem ver, os descendentes de africanos, né, estão aguardando ali, provavelmente um horário para ir para a produção agrícola, né, ou então aguardando para o proprietário chamar para realizar algum tipo de trabalho. O que chama a atenção são as roupas também que eles usam, né? Vai diferir um pouco aliás, vai diferir de forma considerável em relação aos nossos escravos, né, do período colonial, né, gente? Uma história que deveria nunca ter existido, mas vamos lá fazer análise. Vocês podem ver que crianças também estariam ali. Os Estados Unidos foi muito forte essa questão. E lembre-se do que eu falei, tá, gente? Na região sul, tá bom? Então, existem imagens que foram resgatadas lá pelo século XIX e que ficou muito forte aí. A escravidão nos Estados Unidos durou até meados dos anos 60 do século XIX, por volta do ano de 1860, por aí, lá pela Guerra da Secessão, quando o presidente Abraham Lincoln decretou a abolição da escravidão, tá? Vamos dar continuidade à história da independência dos Estados Unidos. Bom, festa do chá de Boston. Bom, pessoal, isso é só uma imagem do que vai vir pela frente aí, que eu vou comentar com vocês. A Inglaterra começou
a pressionar tanto as 13 colônias, que entre várias leis, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tinha a chamada lei do chá, tá? Que todo carregamento de chá que chegasse por meio da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia inglesa de navegação e mercado, tá, gente? Todo chá que chegasse nos Estados Unidos seria comprado a preços altos, caríssimos. O pessoal das 13 colônias, né, os norte-americanos, detestaram essa lei. Então, alguns se vestiram de indígenas e foram lá e jogaram toda a produção de chá no mar, tá certo? O nome é Festa do Chá de Boston. Em inglês é chamado de Boston Tea Party, tá bom? Esse é um marco inicial, eu coloquei logo essa imagem de destaque, porque os Estados Unidos, né, estavam começando a não aceitar de forma contundente a pressão da Inglaterra. Bom, pessoal, várias pressões ocorreram, tá certo? Para vocês terem uma ideia, para chegar nesse congresso, né, nesses dois congressos, aliás, primeiro congresso da Filadélfia, segundo congresso da Filadélfia, que tratavam inicialmente, o primeiro, sobre críticas aos altos impostos, às leis, e o segundo, sobre a independência dos Estados Unidos. Vou pedir para o pessoal abrir a câmera aqui, professor Flávio, que eu quero explicar para vocês como foi que chegou nesse ponto, tá? Bom, pessoal, os Estados Unidos, ele estava sofrendo uma pressão por parte da Inglaterra. Eu disse para vocês, a Inglaterra estava querendo recursos, né? Isso para promover o desenvolvimento dela. E esses recursos eram oriundos, né? Vinham da arrecadação de impostos. Para vocês terem uma ideia, tinha um imposto do selo, vou falar aqui na câmera aqui, viu? Tinha um imposto do selo. O que seria isso? Qualquer documento que circulasse lá no território das colônias teria que ter o selo em inglês. Obviamente, seria arrecadado recursos aí, entendeu? Sabe quando vai mandar uma carta? Pessoal, vai lá nos Correios, tem um selo? Pois é, tá? Naquela época era colocado selo em jornal, em documento, os ingleses queriam saber de dinheiro. Outro tipo era o chamado lei do alojamento. Alojamento. Imagine os norte-americanos estarem na sua casa e chega um grupo de soldados ingleses, né, batendo na porta lá e dizendo assim, existe a lei do alojamento e temos que ocupar a sua casa aí. Os soldados precisam ficar abrigados durante a noite. Um detalhe, os colonos, eles tinham que aceitar essa condição. Eles eram obrigados, tá certo, pessoal? Eram obrigados, não poderiam criticar. Lei do selo, lei do alojamento. Outra lei era a lei do açúcar. Todo açúcar que chegasse nas colônias teriam que ser comprados, teriam que ser adquiridos por meio da Companhia das Índias Ocidentais, né? Aquela companhia, né, que era por embarcações, traziam produtos lá do Oriente. O açúcar também acabava ficando muito caro. Professor Flávio, os norte-americanos não poderiam comprar de outra localidade, não? Não. A Inglaterra, ela queria ver ali a economia crescer, né? A economia dela, aliás, tá bom? Das 13 colônias, só a pressão. E quando eu falei para vocês da lei do chá, foi o estopim, pessoal, tá certo? Foi o estopim, foi a gota d'água. Por isso, como eu falei, os norte-americanos, alguns se vestiram de indígenas e pegaram as caixas de chá e jogaram no oceano, né? Jogaram no mar. O Boston Tea Party, como eu falei. Situação complicada essa, né? Vamos voltar para os slides aqui, tá? Bom, pessoal, começaram então, nesse primeiro congresso, a fazer críticas, né? Por que não ter uma liberdade? O liberalismo econômico estava bastante presente nos Estados Unidos, para que viesse a independência, tá certo, pessoal?
essa independência, ela iria fazer com que houvesse uma melhoria considerável na economia norte-americana, ela iria fazer com que houvesse um progresso no comércio também, uma liberdade, tá certo? O segundo congresso já falava diretamente sobre a independência, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que isso significou. Então vamos lá. Primeiro ponto, temos a chamada a independência dos Estados Unidos. Nesse slide eu vou ler com vocês, tá bom, pessoal? A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, nome pelo qual a região era conhecida nesse período, e a Inglaterra, tá? Então, 1776. Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter a sua independência. Então, veja só, pessoal. Voltem aqui para mim. Veja só. Os Estados Unidos, primeira nação norte-americana a ter a sua independência. Então, houve um crescimento considerável, né, na região norte. Para vocês terem uma ideia, posteriormente, os Estados Unidos promovem uma expansão para a região oeste, chamado Marcha para o Oeste. Em inglês, Far West, né, oeste distante. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou pergunta para o pai, pergunta para a mãe, a expressão faroeste, né, onde os mocinhos, ali no cavalo, né, iriam acertar nos indígenas, acertar tiro nos indígenas, né, tomar terra dos indígenas. Não é isso? Bom, vamos dar uma revisão sobre as leis que eu falei agora há pouco. Vou pedir para o pessoal abrir a imagem, tá bom? Bom, lei do alojamento. Vocês viram que todo soldado inglês que tivesse lá, nas 13 colônias nos Estados Unidos, teriam que serem alojados nas casas. Professor Flávio, a pessoa, o proprietário da casa, poderia negar? De forma alguma, ele não poderia negar. Ele teria que aceitar, tá? Lei do selo, quem lembra? Tenta aí em casa aí, ó. Lei do selo, o que seria? Muito bem, qualquer documento que circulasse naquela época teria que cobrar uma taxa. Era o chamado selo inglês. Lei do açúcar. Nós vimos que a lei do açúcar era o seguinte: todo o açúcar que chegasse lá teria que ser por meio das companhias inglesas, né? A Companhia das Índias Ocidentais. Sendo assim, o preço era caro demais. Lei do chá, da mesma forma que o açúcar, a lei do chá iria fazer com que o produto ficasse com um preço exorbitante, fazendo com que as pessoas discordassem dessa condição, né? E fizessem a chamada o Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, né? Jogando chá no mar. E as leis intoleráveis seria o seguinte: ninguém poderia aceitar mais aquela condição que a Inglaterra estava colocando. E as leis intoleráveis, ela surge quando a Inglaterra, com tanta pressão, faz o seguinte: decreta que o controle do porto de Boston seria deles, dos ingleses. O porto, gente, naquela época, era muito importante para qualquer região. Por quê? Porque tudo quanto fosse produto, tudo quanto fosse recursos, entraria ou sairia do porto de Boston. Então, uma colônia que não tivesse controle sobre o seu porto, sobre o seu próprio posto, estaria fadada ao fracasso. Provavelmente entraria numa situação delicada, né? Então, vamos fazer a leitura juntos aí desse slide, tá bom? A independência dos Estados Unidos foi resultado direto da divergência de interesses que existia entre a metrópole Inglaterra e as 13 colônias. Professor Flávio, o que seria divergência?
Divergência seria contradições, né, de interesses. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a Inglaterra, querendo ter o controle, né? Os Estados Unidos eram uma colônia, a Inglaterra seria a metrópole, aquela que controlava, né, de várias formas as colônias. Na segunda metade do século XVIII, professor Flávio, segunda metade do século XVIII, que período seria esse, professor? Segunda metade do século XVIII, pessoal, vai de 1751 até 1800. E é justamente nessa segunda metade que vai haver a independência dos Estados Unidos, em 1776, tá? Segunda metade do século. A política da Inglaterra em relação às três colônias alterou-se drasticamente. Lembra das leis, principalmente das leis intoleráveis? Pois é, desagradou aos colonos, né? E isso, gente, motivou um sentimento de nacionalismo, né? De se rebelarem contra a Inglaterra. Eles não aguentavam mais aquela pressão. Eles não aguentavam mais aquela condição de ser controlado pelos ingleses. Chegou a um ponto que eles gostariam de ter uma liberdade plena. Tá? Então, eles promovem a independência dos Estados Unidos, né, em 1776. O primeiro presidente dos Estados Unidos é o George Washington. Aí está a imagem dele. Né? É criada a Constituição norte-americana, que até hoje ela está presente. Né? É interessante lembrar que, apesar dos Estados Unidos eles serem influenciados pelo iluminismo, não é isso? Então, liberdade, igualdade, fraternidade, a questão do liberalismo econômico, né? Porque século XVIII, pessoal, essa corrente já estaria presente na Europa. Apesar de ter essa questão de igualar a todos, a escravidão permaneceu, tá certo? Apesar da existência do liberalismo, apesar da existência de que todos eram iguais, que na história, principalmente na história ocidental, é muito comum, desde a Grécia Antiga, né, falhava no que se dizia ao quesito da escravidão. Como eu falei para vocês, a independência foi de 1776 e a abolição da escravidão foi na segunda metade do século XIX, por volta dali do período de 1860, né, com o presidente Abraham Lincoln. Tá certo? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, que posteriormente os Estados Unidos teve um crescimento da região do litoral do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, né? A chamada Marcha para o Oeste. Posteriormente, eles foram conquistando os territórios, seja por meio de conflitos com os indígenas, por meio de compras, né? Comprou determinado território, tá? Os Estados Unidos, ele avançou do leste ao oeste. Vamos abrir a imagem aqui. É interessante mostrar como o poder dos Estados Unidos é consideravelmente, aliás, é bem considerado no mundo todo, né? Posteriormente, pessoal, a esse período da independência, houve uma expressão chamada América para os americanos, né? Ou então o Big Stick, o grande porrete. Era uma estratégia que os Estados Unidos utilizaram para cada vez mais ganhar poder político, ganhar poder territorial também. Tá bom? Então, dentro dos Estados Unidos, vocês entenderam que era uma colônia inglesa que foi bastante pressionado, que conseguiram a sua independência e hoje é essa potência que é. História com o professor Flávio. A gente fica por aqui. Até mais, pessoal.